Agora. Então, pessoal, vamos lá. Bom dia. A gente começou a gravar agora, porque nós vamos começar a trabalhar um assunto novo nas nossas aulas de geografia. A gente vai mudar a discussão. A gente vinha discutindo as questões relativas à cartografia, né? A gente passou ali por uma discussão sobre escala, sobre coordenadas geográficas, sobre, né, a construção da mini-maquete, foi uma síntese disso tudo. E a gente vai agora, então, parar esse bloco de cartografia, a gente vai trabalhar um outro bloco de conhecimentos da quinta fase, e, resumidamente, fala sobre as dinâmicas da natureza. A gente poderia falar de outra forma, assim, usando uma terminologia um pouco mais antiga, que é o bloco onde a gente vai trabalhar a chamada geografia física, tá? E é uma discussão, assim, diria, diferente do que a gente está fazendo, mas aquela conversa que a gente fez sobre cartografia é uma preparação também, não só para esse bloco de conhecimentos, mas como para todo o restante das nossas aulas de geografia, porque a gente vai sempre lidar com informações cartográficas nas nossas aulas, a gente vai sempre lidar com cartografia, porque no fim das contas, quando a gente vai, agora, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre origem e estrutura da Terra e suas dinâmicas. Isso é um assunto que não é apenas da geografia, né? É um assunto que pertence à geografia. Não, isso é um assunto que diz respeito a muitas áreas de conhecimento, né? Diria talvez assim que uma das grandes questões da humanidade, né? Aquela questão de onde viemos, de qual a origem disso tudo, e que toda ciência, na verdade, é voltada para explicar isso. E o que a gente vai fazer aqui é dar uma geral nessa história, mas, do ponto de vista da geografia, as questões mais específicas sobre esse tema dizem respeito à distribuição espacial dessas coisas. Então, perdão. Então, quando a gente pensa na origem da Terra, na estrutura da Terra, a gente está, na verdade, assim, subindo degraus para tentar pensar o que faz com que em um determinado lugar a gente encontre certo tipo de rochas e em outro lugar a gente não encontra essas rochas. Por que existe uma distribuição espacial, por exemplo, da estrutura rochosa da Terra? O que fez que as coisas acontecessem dessa forma e não de uma maneira diferente, né? Mais adiante, a gente vai novamente, vai estender esse raciocínio para o clima. Então, a gente vai falar sobre tipos climáticos e a gente vai querer saber por que em alguns lugares a gente tem um verão bem quente, né? Praticamente não tem uma estação fria, e em outros lugares a gente tem justo o contrário, né? Mesmo durante o que seria o verão, as temperaturas são muito baixas. Então, a geografia é uma ciência que pensa a distribuição de elementos no espaço, de quaisquer elementos. Então, pode ser tanto da estrutura rochosa, pode ser do clima, pode ser da renda, pode ser da população. Então, quando a gente fala em distribuição espacial, os mapas e as representações cartográficas, eles vão ser sempre ferramentas importantes, sempre. Então, a gente vai lidar com cartografia, com conhecimentos cartográficos no resto do nosso curso. Vocês já estão acostumados, é claro, porque não apenas a geografia utiliza mapas, eles são ferramentas para todo conhecimento, são ferramentas de planejamento também. Então, aquele conhecimento que a gente trabalhou muito sinteticamente no início da quinta fase vai acompanhar a gente no resto do nosso curso e eu diria que vai acompanhar vocês no resto da vida, certo? Mas agora, então, a gente vai mudar o disco. Vamos começar a conversar sobre um outro assunto. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam muito. Eu sou uma dessas pessoas que não gostava muito, mas depois de conversar aí com muitas pessoas que não só tinham conhecimento, mas tinham a capacidade de mostrar para mim como isso vem para a realidade, né? Como é que isso tudo faz parte do mundo que a gente vive, eu passei a achar muito interessante. Então, hoje eu sou um cara assim, muito, muito interessado
em geologia, muito interessado, né, na geomorfologia, nessa ciência que explica as origens e a estrutura da Terra. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. Então, para começar essa conversa, é importante, não pensei que em 2021 seria um tema, né? Achei que já seria uma coisa superada, mas para a gente lembrar, assim, é importante saber que não, a Terra não é plana, né? E isso é uma coisa que já se sabe há muito tempo, há muito tempo. Mas, embora a gente saiba que isso é uma falsa ideia, eu queria minimamente assim conversar com vocês sobre por que as pessoas chegaram a pensar que a Terra seria uma coisa plana, assim, né? De onde veio essa ideia? Não hoje, né? Não hoje. Hoje é coisa de picareta, hoje é coisa de canalha, mas com certeza, se essa ideia ainda ocorre na cabeça de algumas pessoas, é porque tem alguma coisa na realidade e que faz com que elas olhem e pensem, não, de repente, sim, a Terra pode ser plana. O que, por exemplo? Por que as pessoas pensam que a Terra é plana? Na nossa experiência de vida aqui, a gente, né, no nosso mundo, se eu tô saindo de casa, tal, eu não tenho a sensação de que a Terra tem uma curvatura, que a superfície tem uma curvatura. Eu tenho a sensação de que isso aqui é uma superfície plana, né? E por mais que eu ande, eu continuo tendo essa sensação. E é claro que a humanidade, né, na sua maioria, não tem a possibilidade de viajar hoje para o espaço para olhar a Terra de fora e ver, nossa, né, ela não é. Embora a gente tenha imagens que claramente mostram isso. Então, a experiência de vida das pessoas, num primeiro momento, dá a entender de que a Terra é uma superfície plana, né? Mas um pouquinho de reflexão e de observação, a humanidade já sabia, assim, muito antes, né? Como eu comentei, há séculos já se sabe que não, que o formato da Terra não era plano. Na verdade, até seria uma coisa assim, uma excentricidade se a Terra fosse plana, porque a humanidade, ao observar outros corpos celestes, ao observar a Lua e o Sol, principalmente, já enxergavam uma, uma forma que tendia à esfera. Então, isso também, observando estrelas, observando outros planetas, tudo isso indicava que assim seria improvável que o formato da Terra fosse plano, né? Um evento em especial não deixava nenhuma dúvida. Isso os próprios gregos, por exemplo, já sabiam. Outras sociedades que tinham um bom conhecimento de astronomia, como aqui na América, né? Os incas tinham essa ciência bem desenvolvida. Os eclipses que projetavam a sombra da Terra sobre a Lua já mostravam que não era uma superfície plana, pelo formato da sombra. Então, realmente, a gente já sabe há algum tempo que, apesar da nossa experiência de vida mostrar que, né, se a gente está aqui no dia a dia, a gente tem a sensação de que a Terra é uma superfície plana. De fato, a Terra não é, né? A Terra tinha um formato diferente, um formato que tendia à esfericidade. A Terra não é uma esfera perfeita, tá? A gente não vai entrar muito nessa conversa aqui agora, mas a Terra não é uma esfera perfeita, é uma superfície irregular, é claro. A gente tem lugares que tem montanhas, tem lugares que tem depressões e tudo mais. Então, se a gente tirar, por exemplo, a hidrosfera, né, tira toda a massa líquida de água que tem na Terra, que é a maior parte da superfície que a gente vê, a gente vai ver uma superfície completamente irregular, tá? E que importa para nós, assim, a gente diria que a Terra tende a uma esfericidade. Na verdade, assim, algumas pessoas comentam que a superfície da Terra, se a gente quiser, é uma visualização de um objeto, né, que pareceria mais a superfície da Terra, tirando essa hidrosfera, a Terra pareceria alguma coisa mais como uma batata, assim, no fim das contas, né, para a gente ter uma noção de quão irregular é. Mas a superfície da batata também é bem lisinha, né?
E, no caso, a Terra seria como uma batata mais cheia de irregularidades na superfície, porque tem regiões mais acidentadas do que outras, certo? Então, assim, tem mil outras evidências que a gente pode mencionar de que a Terra não é plana, tá? Existe, inclusive, toda uma ciência que trabalha justamente com a curvatura da superfície da Terra, porque se aqui no dia a dia, né, num deslocamento mais curto, a gente pode lidar com a Terra como se fosse uma superfície plana, quando a gente está trabalhando com longas distâncias, a curvatura da Terra precisa ser considerada sim. E aí isso é objeto de uma ciência chamada geodésia. Tá? A geodésia é fundamental se a gente, por exemplo, está trabalhando, já que a gente está aqui na área de telecomunicações, né? Se a gente está trabalhando com antenas, né? Antenas direcionais, que você precisa posicionar corretamente as antenas para que elas se comuniquem. Elas não são omnidirecionais, elas são direcionais. Mas em longas distâncias, você precisa levar em consideração a curvatura da Terra, tem que ser feito um cálculo de compensação de ângulo, por exemplo, para que as antenas se sincronizem. Então, isso seria só um exemplo. A geodésia é cheio de outras aplicações, certo? Então, a gente sabe isso, que a Terra é uma superfície que tende assim, a essa esfericidade e que a gente vai trabalhar com modelos, na verdade, né? Modelos de superfície. Então, a gente volta a isso mais tarde, quando a gente estiver falando sobre sistemas de informações geográficas, que eu quero dar uma palhinha aqui com vocês, pelo menos. Bom, mas qual a origem da Terra e qual a origem do universo, como a gente conhece? Bom, a gente sabe hoje a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, a teoria não só mais aceita, mas aquela que foi, né, tomada pela ciência como a explicação, né, mais plausível para a origem das coisas, que foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida. A gente continua conhecendo mais sobre a origem da Terra. Então, não é um conhecimento estático, não é uma coisa que a gente sabe e acabou. Não. A partir do momento que essa teoria ela foi aceita e que se encontraram evidências dessa teoria, ela continuou sendo desenvolvida e continua a gente, de vez em quando, a ter alguma coisa nova. Então, o que seria o Big Bang, esse momento inicial? Big Bang, momento em que, resumidamente, toda massa, toda matéria no universo, consequentemente toda a energia no universo, estava concentrada em um ponto, né? Para visualizar mais uma vez, é como se tudo que existe tivesse concentrado em algo do tamanho da cabeça de um alfinete. Em um certo momento, essa matéria explode, né? Tem uma explosão e ela começa a se expandir, né? E essa expansão cria tudo que a gente conhece, tá? Nesse primeiro momento, nem noções básicas como o tempo existem, por exemplo. Então, a partir do momento em que se dá essa explosão, que se dá esse movimento da matéria no universo, e que cria o universo, melhor dizendo, não no universo, mas o próprio universo surge daí, a partir desse momento é que ocorre a criação das coisas começa a criação das coisas que nós conhecemos. Mas as coisas como nós conhecemos, elas surgiram tudo automaticamente, quando explodiu, assim, teve essa explosão e apareceu a Terra, como se a Terra estivesse toda lá dentro, né? A Terra estava lá apertadinha e, bum, explode e a Terra cresce. Não, não é bem assim. Tem uma formação, um processo de formação de materiais que ocorre a partir de reações químicas, a partir de choques entre materiais, onde os próprios elementos da natureza começam a ser produzidos. Então, o que a gente sabe hoje é que nesse momento inicial aqui do Big Bang, os elementos que existiam eram, sobretudo, elementos mais simples, tá? De menor número de prótons, menor número de elétrons. Qual é a substância com menor número de prótons na natureza? O hidrogênio, né? Que é um elemento composto apenas por um próton e um elétron, né? Então, o hidrogênio seria assim a substância mais simples de todas. Depois a gente teria o hélio, né? O hélio seria já formado por dois prótons, né?
Então, o hélio já seria um resultado da fusão de átomos de hidrogênio. E assim vai, né? A gente tem toda a tabela periódica ali com uma sequência de substâncias. Para a gente ter uma noção, o carbono, que é base da maioria das coisas que a gente tem, o carbono tem número atômico 12, né? Então, o carbono conta com 12 prótons. Então, olha só, para sair de uma substância que tem um próton para uma substância que tem 12, teve que ter toda uma história, né? Toda uma trajetória. Então, isso tudo vai se formando a partir do Big Bang até a gente chegar na formação do Sistema Solar e da Terra. Tem um intervalo de tempo, certo? Então, nós não somos frutos diretos desse primeiro momento do Big Bang. A gente já vem depois de algumas sequências de reações que vão acontecendo, e aí quem quiser conhecer mais profundamente, né, pode dar uma lida mais em materiais da área da física, né, que vão mostrar assim, como que é essa sequência de formação dos elementos. É possível conhecer, uma pergunta, é possível saber mais ou menos assim, em qual momento da história do universo nós estamos? Saber se a gente está mais no comecinho da formação, se a gente está mais perto do Big Bang ou mais distante do Big Bang, se a gente é uma coisa mais recente no universo. Claro, mas eu estou perguntando como, na verdade, a gente pode saber se a nossa galáxia, por exemplo, é uma galáxia jovem ou é uma galáxia antiga. E a gente pode saber isso a partir do que se chama de abundância cósmica, né? Então, a gente, hoje, com instrumentos, né, com observações como, meu Deus, caramba, agora me fugiu o nome da análise, né, mas é a análise da faixa de cor da radiação de um certo corpo celeste, né? Então a gente observa ele com um sensor para ver se a energia que chega a esse sensor, ela vai mais para o vermelho, para o infravermelho, ou se ela já está mais para o violeta. Ele é uma análise da radiação que chega, e a radiação que chega a nós, ela tem a ver com a quantidade de substâncias que existem nesse astro. Enfim, em resumo, apesar de não lembrar o nome da análise em si, o que importa é que, a partir dessa análise, a gente consegue saber a composição química de um certo corpo celeste. Então, a gente consegue saber se ele tem mais carbono, mais silício, menos silício, mais ferro, menos ferro. Então, a partir disso, é possível chegar a uma ideia da abundância de alguns materiais. Então, a ciência hoje já sabe assim, olha, se é um corpo que tem maior abundância de ferro, como a Terra tem, por exemplo, isso está já numa fase mais recente da formação do universo, porque o ferro ele não é um dos elementos primordiais. O ferro é um elemento que vai aparecer depois. O que a gente tem de matéria na Terra é o resultado já de estrelas que surgiram, né? Lembrando que as estrelas elas se formam, né, principalmente com hidrogênio, com hélio, e esses materiais vão reagindo em reações de fusão, eu não lembro bem se fusão ou se fissão nuclear, né? Mas eles vão reagindo e essa reação dá origem a outros elementos. Então, o que nós temos na Terra é o resultado de estrelas que existiram e que já deixaram de existir, e aí esses materiais, quando uma estrela deixa de existir, eles permanecem no universo, eles foram reorganizados, reagrupados e deram origem ao Sistema Solar e deram origem à Terra como a gente conhece. Então, a gente não faz parte de um sistema solar primário, por assim dizer. Nós já fazemos parte de um sistema solar e é o resultado da explosão de outras estrelas que deixou esse material no espaço, esse material que hoje faz parte da Terra. Então, é possível ter noção se um sistema solar como o nosso ele é mais antigo ou mais recente na história do universo. E nós temos um sistema mais recente, nós estamos em um momento mais recente dessa trajetória. A gente não está entre hoje e o Big Bang, a gente está mais perto dos dias atuais, por assim dizer. Nosso sistema é mais recente.
né? Isso tem a ver com a abundância cósmica, a disponibilidade de elementos num planeta, né? Então, num sistema solar. Então, a gente tem muito ferro aqui, isso mostra que, por exemplo, a gente já recebeu material que foi trabalhado por outras estrelas antes de chegar até nós. Então, a Terra, como nós conhecemos, faz parte dessa trajetória, por isso, assim, muito poeticamente, a gente pode dizer que nós somos poeira das estrelas, né? O nome de uma série muito legal de um físico chamado Marcelo Gleiser, que passou na Globo já há bastante tempo, mas eu acho muito bacana. Qual é a idade, então, aproximada desse conjunto aqui, né? O sistema solar da Terra faz parte desse sistema, aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Isso aqui é mais recente, né, na história do universo. Então, 4,6 bilhões de anos. A gente tem dificuldade de pensar o que é isso. Cara, 4,6 bilhões de anos que eu estou falando para vocês, olha, isso é o último terço da história do universo, por exemplo. É uma quantidade de tempo que é impensável para a gente. Na nossa experiência de vida, 1 ano é muito tempo. Né? Se eu falar para vocês, olha, isso aqui vai acontecer daqui a 10 anos, ninguém vai pensar assim, pô, mas é rapidinho, né? Logo, logo vai chegar. Mas na história do universo, e mesmo na história da Terra, que é menor do que a história do universo, 10 anos é nada. Não existe nada, nada aqui na história da Terra que seja uma coisa assim, que aconteceu em 10 anos. Se vocês olharem, aqui a gente tem uma tabela, na verdade, da história da Terra, a tabela cronoestratigráfica internacional, não tem nenhum evento aqui de 10 anos. O menor dos eventos aqui seria o início da época do Holoceno, que seria a época que a gente vive, uma coisa de 10 mil anos. 10 mil. Então, nós temos uma dificuldade muito grande para pensar o tempo nessa escala. E é por isso que essas analogias, como a do Carl Sagan, são boas. Eu conheço uma outra também, que eu li num livro de um italiano chamado Domenico De Masi, não sei se é dele ou se ele colocou no livro, mas é de outra pessoa. Ele compara a história da Terra a um livro. E nesse livro, imagina um livro de muitas páginas, nós somos só um pedacinho da última letra do livro. Um pedacinho da última letra. Então, são coisas para a gente tentar entender essa dimensão, que é o que nós chamamos de tempo geológico. Quando a gente fala sobre a Terra, tempo geológico, que é o que a gente vai lidar. A gente não vai lidar com o tempo da formação do universo. A gente vai falar sobre a formação da Terra, especificamente. Então, essa formação tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos. E a gente tem tudo isso representado aqui nessa tabela. Tá? Aqui a gente tem o adiano, né? O adiano que, quando a gente olha aqui, está em milhões de anos. Tá? Então, milhões de anos, eu tenho aqui 4.600, ou seja, 4 bilhões 600 milhões de anos. Daqui até o fim do adiano, a gente tem 600 milhões de anos, tá? Para a gente ter uma noção. E a escala, ela vai aqui do adiano para cá, e o período atual estaria aqui, tá? O período atual está aqui. Então, a tabela, ela precisa ser lida, se você quiser ler ela na sequência cronológica, ela deve ser lida da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? Então, a gente vai sempre aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Eu não espero que vocês saibam todos os nomes, todos os éons, todas as eras. Não. Não acho que é assim. Mas eu acho que tem algumas coisas fundamentais que podem ajudar a gente, inclusive, a interpretar melhor essa informação. E se vocês nunca tinham visto, pelo menos assim, na mídia de vez em quando aparece, né? Você já deve ter visto, por exemplo, ou ouvido falar no Jurassic Park, o filme. Já viram?
Pois é, o Jurassic Park, né, tem esse nome porque existe aqui, se a gente olhar, e vamos achar, o Jurássico, Devoniano. Mais fácil fazer aqui, assim, peraí. Aqui. Então, a gente está aqui, ó, mais ou menos nesse período aqui, que é onde a gente tem os dinossauros, né? Aqui a gente tem a extinção dos dinossauros. Aqui a gente tem o Jurássico. Então, o período Jurássico, ele corresponde a um momento, né, da história da Terra. Eu vou até voltar para depois fazer essa sequência com vocês. Mas aqui está o Jurássico, por isso que tem o Jurassic Park, né? Então, a gente faz referência, né? O filme faz referência porque ele está falando sobre um determinado período da história da Terra, onde os grandes répteis predominaram sobre a superfície. Então, o que eu queria falar para vocês sobre a tabela, sobre a cronologia da Terra, e que eu acho que vale a pena. Como é que se divide a história da Terra? Tá? Isso que vocês precisam saber. O grande elemento na periodização da história da Terra é a vida. Tá? A história da Terra, ela foi estudada e foi periodizada, ela foi dividida em função da vida. Primeiro, se tem ou não tem vida. Depois, quais são as formas vivas predominantes em cada momento. E isso tudo deu origem a essa tabela que a gente tem aqui. Para que a gente saiba, a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar só aqui em éons, né? Então, a gente tem o Adiano, que é o primeiro momento, não existe vida. Não existe vida na Terra. O Adiano é o momento original, e a gente vai falar sobre ele mais especificamente depois, mas a Terra está ainda incandescente, né? Não existe superfície formada direito, então não existe vida. O Arqueano, onde a Terra já apresenta resfriamento, né? A gente já tem a formação de uma superfície de rochas, mas ainda não tem vida, certo? Quando a gente chega ao Proterozoico, no Proterozoico começam a aparecer as primeiras formas de vida. São rudimentares, né? São organismos unicelulares, não tem núcleo definido, isso tudo que vocês já viram bastante na biologia. O que eu quero trazer olha a importância do surgimento da vida na classificação, porque a partir desse momento a gente vai ter aqui um novo éon, né? Novas eras que correspondem à origem da vida. Então, aqui começam a aparecer seres vivos. Depois a gente tem o chamado Paleozoico, né? Paleozoico, paleo de antiga, né? Então a gente tem formas vivas mais complexas do que as anteriores, porém ainda são simples em relação ao que a gente tem no período atual. Então a gente vai ter todo o Paleozoico, depois aqui a gente chega ao Mesozoico, meso de meio, né? Seria um intermediário, né? Aqui a gente teria já um momento intermediário na história da Terra. Então, inclusive, os dinossauros, eles fazem parte desse Mesozoico, e quando a gente tem aqui no amarelinho o Cenozoico, Ceno é de recente. Então, todo o Cenozoico corresponde ao momento em que a gente tem as formas vivas mais parecidas com o que a gente conhece, com o que a gente tem hoje, certo? Então, Cenozoico. Então, se você precisar ter uma ideia, quando a gente estiver conversando aqui, se eu falasse, não, isso aí está lá no Paleozoico. Paleozoico, então, paleo, antigo. Então, a gente está falando de alguma coisa que é bem antigo na história da Terra. Ah, não, isso já foi pelo Mesozoico. Tá mais ou menos, né? Está na metade do caminho. Cenozoico é recente. Então, tudo que é do Cenozoico é recente. É claro que quando a gente vai falar, por exemplo, em
relevo, quando a gente vai falar em vegetação, isso tudo que a gente conhece já está dentro do Cenozoico, porque muito do que veio, né, de trás não é que deixou de existir, mas é que já foi retrabalhado, já foi transformado pelas próprias dinâmicas da Terra, então foi modificado e chegou de um outro jeito ao nosso tempo. Claro, se eu estou falando isso, então dentro do Cenozoico, o Quaternário seria, né, vou voltar aqui. Quaternário seria o período privilegiado para a gente. Então, a gente tem muito mais estudos sobre o Quaternário do que todo o restante. Dentro do Quaternário, aí a gente, quando fala no Holoceno, olha, Ceno de novo, né? De recente. Quando a gente fala no Holoceno, aí a gente está falando da Terra, da forma como a gente conhece. E a divisão aqui entre as duas coisas, a gente vai ver, é o fim da última glaciação, tá? Mas eu vou colocar aqui mais alguns elementos para que a gente conheça melhor essa história da Terra. Primeiro, chamar a atenção de que, apesar de nessa escala aparecer aqui, né, num tamanho menor, a maior parte do tempo de existência da Terra está aqui contido nesse momento, tá? Aqui a gente tem 4 bilhões de anos, então todo o restante que a gente vê maior aqui, na verdade, tem 600 milhões de anos, tá? Importante também que aqui no chamado Devoniano é o momento que a gente tem a formação das reservas de petróleo e de gás natural, que nós tanto utilizamos, né? Nós que vivemos numa sociedade fossilista, né? Dependemos de gasolina, dependemos de gás, dependemos de plástico, de medicamentos, são feitos utilizando petróleo. Então, a gente depende muito das reservas que se formaram nesse momento aqui, tá? Onde a gente não tinha grandes formas animais vivas, mas a gente tinha formas vegetais, né? Tinha vegetação, tinha também alguns seres já vivos, embora não tão grandes, e essa matéria orgânica que foi se depositando, né, no fundo de alguns terrenos, e aí, pela ação de alguns micro-organismos, essa matéria foi decomposta e deu origem ao petróleo. As reservas de carvão mineral, por exemplo, que é um outro combustível fóssil, elas se formam num momento posterior também. Aqui tem o chamado carbonífero, né? Olha só. Carbonífero, que é o momento de formação de carvão mineral. A extinção dos dinossauros já acontece aqui nesse momento, né? Então, no final do chamado Cretáceo. E a última glaciação, que é aqui a divisão do Pleistoceno com o Holoceno. Última glaciação, 10 mil anos, tá? Então, quando a gente fala assim, isso aconteceu há 10 mil anos, cara, é ontem na história da Terra. É ontem. É muito pouco tempo, em comparação com toda essa história aqui. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente, certo? Eu vou passar aqui rapidinho só sobre a estrutura da Terra, para a gente fechar a aula de hoje com esse conhecimento aqui. Olha, a estrutura da Terra, pessoal, após toda essa história de formação, apresenta essa estrutura em camadas, certo? Originalmente, a Terra não apresentava superfície sólida. A crosta que a gente tem, a crosta terrestre, que é onde nós vivemos, e por isso acaba sendo a área mais relevante, mais estudada para nós, mas a crosta terrestre ela se formou depois, porque era resultado do resfriamento desse material incandescente que hoje está contido na parte interna da Terra. Então, mais ou menos, imagina o seguinte, né? A gente tem... isso é normal, né? A gente, não sei se vocês já fizeram tipo uma calda de açúcar, né? Quando aquilo resfria, forma uma casquinha em cima. É mais ou menos o que aconteceu com a Terra, certo? Então, isso deu origem à crosta terrestre, que é uma superfície pequena em relação às outras estruturas. E a gente vai ver, não é uma superfície homogênea,
nem tampouco a Terra está completamente selada, né? Isso é muito importante porque o interior da Terra continua ativo em movimento. Então, a gente tem a crosta. Aqui tem duas formas, né? Duas perspectivas de divisão da estrutura da Terra. Uma a partir da composição química dos elementos e a partir do comportamento mecânico deles. Normalmente, no ensino médio, eu vejo mais a gente utilizar esse modelo aqui, a partir da composição química. Então, a crosta terrestre, que teria nas suas partes mais finas, que seria a parte onde a gente tem o oceano, de 6 a 12 quilômetros de espessura, é uma camada rica em silício. Silício e alumínio, tem ligas de silício e alumínio e ligas de silício e magnésio. Tá? É o que predomina nessa camada. Logo abaixo a gente tem o manto, aqui dividido em manto superior, zona de transição, manto interior, mas o manto seria, então, a camada líquida e quente, onde a gente tem uma mistura de materiais, mas aqui no manto a gente já tem materiais ferrosos, a gente tem mais ferro aqui nesse caldo, por assim dizer, né? Então a gente tem mais ocorrência de ferro e, por fim, as camadas mais internas são o núcleo. Também tem uma subdivisão aqui, um núcleo externo mais denso, mas ainda líquido, tá? Mais denso do que o manto. Então, essa divisão aqui, manto e núcleo, tem a ver com uma diferença de densidade, tá? Na medida em que o núcleo tem ainda maior teor de ferro. E o ferro ele tem uma densidade maior do que, por exemplo, o silício, né? Que é uma substância de menor densidade. Então, nessa mistura aqui, o ferro vai ocupando regiões mais centrais, até o ponto que a gente chega ao núcleo interno, e o núcleo interno da Terra é sólido, mas é extremamente quente, tá? Enquanto o manto e mesmo o núcleo externo já são mais pastosos, tá? Ué, professor, mas eu sei que as substâncias, elas se liquefazem, né? Elas se tornam líquidas, elas entram num ponto, quando elas passam do seu ponto de fusão. Então, isso quer dizer que o manto é mais quente que o núcleo? A gente tem um núcleo mais frio que o manto? Não. O núcleo é a camada mais quente. Ah, então por que o núcleo é sólido e o manto é líquido? Uma questão importante. A pressão que todas as camadas fazem sobre o núcleo mantém o núcleo sólido. Tá? Então, no núcleo, a gente tem ferro e níquel sólidos, em estado sólido, quentes em estado sólido. Então, é um núcleo metálico extremamente quente. Tá? E esse núcleo metálico extremamente quente tem influência mesmo sobre a superfície, pelo menos de duas formas. Primeiro, o núcleo mantém as outras camadas aquecidas, e aí a gente vai ver na próxima aula como existe um movimento de convecção dentro do manto, e esse movimento faz com que o manto acabe faz com que a crosta terrestre acabe se deslocando. Então, isso acaba levando ao tectonismo que transforma a superfície da Terra. E uma segunda consequência de a gente ter um núcleo sólido metálico é que esse núcleo girando no interior da Terra, ele não gira na mesma velocidade que o manto, por exemplo. Então, isso faz com que haja um certo atrito no interior da Terra. E esse atrito dá origem a um campo magnético. Então, isso dá origem ao campo magnético da Terra. E esse campo magnético é fundamental para a gente, né? Tanto aqui para a gente que utiliza a bússola, por exemplo, para a gente ter orientação, mas também acaba funcionando como uma espécie de escudo magnético para a Terra, que nos protege, por exemplo, de raios solares, né, de ventos solares que chegariam à superfície da Terra e que tornariam a Terra completamente inabitável se não tivesse esse escudo magnético, tá? Que tem esse efeito de proteção sobre a Terra. Então, essas são as camadas, né, a estrutura da Terra, acho que também já é um assunto bastante conhecido por parte de vocês, mas que vale a pena a gente retomar.